Olá a todos, meu nome é Francisco Alves Cândido e estou aqui com o capítulo 2 da série E Eu com o Mito, onde eu trago a mitologia com viés filosófico, histórico e também arranhando um pouquinho da psicologia para que a gente faça reflexões sobre o quanto a mitologia ela pode nos ajudar na nossa vivência. E hoje eu trago para vocês a mitologia suméria, onde temos o início, por assim dizer, dos conceitos que a gente conhece hoje sobre mitologia, sobre mitos. E hoje eu peço para que vocês tenham bastante atenção na diferença entre mitologia e religiões, porque a Suméria, essa região da Mesopotâmia, é onde se tem o início de grandes religiões, inclusive a religião cristã, a religião muçulmana, tem como patriarca Abraão, e também as politeístas, os conceitos de deuses de bem e mal, com zoroastrismo, tem várias outras que começam a partir daí, tá? Só para deixar claro, isso daqui não é uma série de curiosidades, então o vídeo é longo, tá? Mesmo nesse capítulo que é pequeno, tem uma parte onde eu falo sobre a mitologia suméria que foi renascida nos dias atuais por uma pessoa. Então, quem for interessado realmente, fica até o final, que eu espero que seja uma conversa interessante. Como eu falei pra vocês, é uma conversa, por isso que eu até gravo direto, não gosto de fazer cortes, tá? E como é uma conversa, eu não gosto de conversar sozinho, porque senão seria louco. Então, deixo aqui as minhas redes sociais, tá? Tem o meu Instagram e tem o meu Facebook. E também eu deixo o áudio de tudo que eu gravo na plataforma do Anchor, tá? Que também é disponível no Spotify e em várias outras plataformas de podcast, tá? Então, o episódio de hoje é sobre a mitologia suméria, que eu espero muito que vocês apreciem isso e novamente tenham cuidado na interpretação que vocês fazem disso. Eu vou ter cuidado nas palavras que eu vou usar, tá? Para que não cause nenhum atrito, porque esse é um caso em que mitologia se confunde muito com religião, tá? Então, por favor, tenham calma. E se você realmente não estiver interessado no assunto, pode pular esse vídeo, pode fazer alguma outra coisa que você ache melhor para sua vida, tá? Essa série, como eu disse antes, é para quem busca algo a mais, é para quem busca na mitologia um caminho para descobrir a si mesmo, para descobrir respostas que ainda não achou, tá? Então, é assim que eu me apresento. E começando o vídeo, eu sempre trago uma citação, uma evocação, porque eu gosto de copiar. O ser humano não cria, ele copia. Nada que existe hoje não foi feito antes ou não foi pensado antes. E hoje eu trago um pensamento, da mesma forma que Homero evocava uma musa antes de fazer as suas obras, eu evoco os pensadores que me inspiram. E hoje eu trouxe o autor, o filósofo que me fez realmente adentrar no mundo da filosofia, que é Michel Foucault, que ele é um dos maiores filósofos do século XX. É fantástico. Ele tem um livro que na verdade são palestras que ele deu na Universidade de Paris, na terceira fase dele, que depois se transforma em livro, né, que é a hermenêutica do sujeito, que algum dia eu pretendo trazer para vocês. Só que é um conteúdo muito, muito, muito extenso e também é complicado um pouco de entender, então mas eu espero realmente trazer ele algum dia. E a frase que eu trouxe dele hoje, o pensamento que eu trouxe dele, ele tem tudo a ver com o vídeo de hoje e eu quero muito que vocês reflitam nessas palavras. Eu sei que vai parecer um pouquinho confuso, mas com calma eu vou tentando fazer com que essas palavras se tornem mais fáceis e compreensíveis para que sejam mais no nosso idioma, tá? Então eu evoco o pensamento dele que diz assim: a ficção consiste não em fazer ver o invisível, mas em fazer ver até que ponto é invisível a invisibilidade do visível. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente fica completamente perdido às vezes com Foucault. Resumindo, a ficção, a mitologia, ela só nos revela algo que a gente não vê, por assim dizer, mas que está visível, tá? Então, a invisibilidade do visível é o que tem além do que a gente pode ver. E a linha tênue entre o mito e a realidade. Então, tem tudo a ver com o que vai ser trabalhado hoje, tá? Então, como sempre, eu digo a vocês que
o livro que eu uso como base para essa série é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa, do autor Mark Daniels, e que nesse capítulo sobre os Sumérios ele fez jus ao título do livro, porque ele realmente teve pressa em apresentar os mitos da mitologia suméria, porque, nossa, foi muito arranhado na superfície, muito superficialmente. Ele colocou como se os sumérios fossem toda a Mesopotâmia. Pelo menos é uma percepção minha, porque os nomes que ele traz são nomes babilônicos ou nomes assírios. Então, ele realmente fez esse livro para quem tem pressa, tá? É um ótimo livro, mas para quem tem pressa, para quem tem curiosidade. Ele não é um livro para quem quer se aprofundar, tá? Eu uso ele aqui justamente por causa disso, porque se eu for usar realmente algum livro com toda a mitologia, então os vídeos iam durar o quê? 5 horas, então eu vou tentar ao máximo resumir, tá? Porque senão eu vou falar demais mesmo sendo um capítulo pequeno. Então, a história da mitologia para quem tem pressa, nesse capítulo ela resume bem esse título, tá? Porque realmente foram poucos mitos abordados e eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque você tem na Suméria um início da mitologia, um início do conceito que a gente conhece hoje como mitologia. Então, foi bem decepcionante, por assim dizer. Acho que eu coloquei expectativas. A gente não deve criar expectativas, né? Esse mundo líquido, como dizia Bowman. Então, começando, os Sumérios, fazendo só uma abordagemzinha histórica dele, que ele faz isso no próprio livro. Os Sumérios foi uma antiga civilização que veio no sul da Mesopotâmia a partir do ano 4000 a.C. Então, já no nome Mesopotâmia, a gente tem o seguinte. Eu vou baixar aqui um volume que talvez esteja atrapalhando o vídeo. E como eu disse a vocês, eu gosto de fazer uma conversa só, sem cortes, tá? O nome Mesopotâmia ela foi cunhada pelos gregos. Tudo que a gente conhece hoje sobre a Mesopotâmia, sobre os Sumérios, são a partir de fragmentos que foram encontrados e que foram sendo decifrados já no final do século XIX. Então, lembre-se, são fragmentos. Então, a maior parte do que a gente conhece é uma interpretação de fragmentos. Então, é bem complicado quando a gente faz uma interpretação de um fragmento, porque é como se a gente fizesse a interpretação de um todo, sendo que é um fragmento. Então, a gente está muito longe do verossímil, sabe? Mas é uma interpretação. Então, como eu disse a vocês, a mitologia ela surge a partir da dúvida. E a gente cria. Toda mitologia é uma criação, sabe? Mas é uma criação com um propósito real. Então, ela tem uma base na observação da natureza. Os sumérios, eles são muito bons nisso, porque a mitologia suméria ela aborda de uma forma muito ampla. O panteão de deuses sumérios ele é enorme, porque para cada elemento da natureza eles vão ter um deus. O mito de criação deles é muito parecido com a mitologia, com a religião judaico-cristã que a gente tem hoje, também com o islamismo, como eu falei para vocês no início, que é a religião de Maomé, que também tem início em Abraão. Então, a Suméria, ela é onde hoje fica o Iraque e a Síria, e para vocês terem ideia, né? Iraque e Síria são terras que até hoje estão em conflito, e sempre foi, desde o início da civilização, assim. Os Sumérios são simplesmente os primeiros povos que conseguiram se organizar como civilização. Então, é aí que realmente nasce um conceito de civilização, por isso que eu disse a vocês que é aí que nasce um conceito de mitologia que a gente conhece hoje. Porque é a partir dos Sumérios que a gente tem todo um resto de conceitos da nossa sociedade, né? Então, alguns cristãos atribuem a inspiração da Bíblia de Noé, a passagem de Noé, da Arca de Noé, do dilúvio, à mitologia suméria, porque tem uma passagem, tem inscritos, tem documentos que são esses aí, para quem está assistindo a imagem, que é a escrita cuneiforme, que foi inventada pelos sumérios. Esses tabletes, eles trazem a história do dilúvio muito, muito parecida com a Arca de Noé, mas é muito parecida, porque são os deuses que querem destruir a humanidade, porque eles começaram a ir contra as vontades dos deuses, e eles deixam que uma família, no caso, sobreviva para depois repovoar, e manda construir a arca e colocar um par de cada animal, para que possam repopular a terra novamente. E a diferença é que ao invés de 40 dias e 40 noites, são só 7 dias. Mas
O interessante é que, por exemplo, a história é uma ciência que muitas outras ciências não dizem que é realmente uma ciência, porque a história não tem como a gente provar o passado, né? Não tem como a gente realmente provar que aconteceu aquilo. Só quem vivenciou é quem pode dizer que realmente foi aquilo. E mesmo assim, como eu disse para vocês, a verdade ela é uma percepção. Então, às vezes a gente observa o mesmo fato e, dependendo da pessoa, ela vai observar uma coisa diferente. Mas os geólogos, eles têm encontrado as evidências de várias e várias narrativas de enchentes gravíssimas na região, na Mesopotâmia. E para você ter ideia, isso é normal se você observar, porque primeiro, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. Tudo que a gente conhece sobre os sumérios foi definido por pessoas que são de outra cultura, que são os gregos. Tá? Então a gente já tem uma percepção de um povo que é a partir de outra percepção. Então isso gera muito atrito, é muito difícil trabalhar com a mitologia suméria, porque a Mesopotâmia ela foi dominada por vários povos e vários povos foram modificando a mitologia suméria, foram adaptando ao seu povo e à sua realidade do seu tempo a mitologia inicial. Então é incrível a mitologia suméria, é incrível como a realidade, como a história tem um papel fundamental na compreensão desse povo e de como o que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, né? A gente tem 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois, 6.000 anos atrás, e são coisas que acontecem até hoje. Então, a mitologia suméria, ela é fantástica, tá? Em todos os aspectos da criação da mitologia suméria, a criação do homem é muito idêntica à mitologia judaico-cristã, porque o homem também vem do barro. O mito de criação, onde o mito de criação mesmo é céu e terra de novo, que para quem assistiu o vídeo passado da mitologia Maori era desse jeito, que era Rangi Papa e era Rangi Papa e era Rangi Papa, Rangi céu e Papa terra. Era o pai e a mãe, que era o masculino e o feminino. Então, os primeiros grupos da Suméria, eles começaram a se estabelecer na região ali a partir do século V a.C. e foram fundadas comunidades que mais tarde se tornariam cidades-estado. Então você tem vários povos, tá, que se reúnem em uma região e começam a compartilhar da mesma cultura. Então é assim que nascem os sumérios. Mas eles não se juntam em um império, eles são cidades-estado, elas eram independentes umas da outra. Então os mitos vão ser bem parecidos também com os da mitologia aborígene australiana e maori, que mesmo estando tão próximos, por serem diferentes em algumas coisas, eles conseguem fazer algo independente. Só que no caso da mitologia suméria, eles fazem um compilado. E infelizmente, tudo que se conhece hoje é a partir de fragmentos, tá? Fragmentos esses que foram encontrados com o decorrer dos tempos, mas que tudo surgiu a partir da escrita cuneiforme, que os sumérios foram os primeiros povos a criarem um sistema de escrita. E é uma coisa incrível, porque se eu lembrar vocês do plano das ideias, onde a gente todo mundo tem acesso a esse plano das ideias, tá? O plano de ideias segundo Platão, onde também poderia ser um mundo sagrado, o mundo inconsciente, o inconsciente coletivo de Jung, em que você consegue ter a ideia, mas você colocar em prática é outra coisa. Então, tudo que existe hoje foi feito a partir de algo que já existiu antes. Não importa o que você faça, não importa o que você pense, já foi feito ou já foi pensado por outra pessoa. A diferença é como colocar o pensamento em realidade, como você transformar algo que é subjetivo em algo concreto. E os sumérios foram os primeiros povos a colocar a escrita, a fazer um documento escrito. Então eles têm a escrita cuneiforme, que eles pegavam um tablete de argila enquanto mole ainda, e com cunhas de madeira eles escreviam a sua história. Então muitos foram perdidos, tá? Muitos, por quê? Porque é argila, então não tem uma resistência tão boa, mesmo assim resistiram ao tempo. Só que infelizmente o que se tem são fragmentos, então é difícil você costurar uma história, é difícil você colocar uma cronologia exata de quando acontece tal mito, o que é que vem antes, o que é que vem depois, porque tudo que a gente tem são interpretações, e muitas vezes interpretações onde tem vazios. Então, se a mitologia é para preencher um vazio, essa mitologia já vem com um vazio em que a gente completa com uma visão nossa. Então, quem estuda mitologia, quem estuda arqueologia, história, por assim dizer,
com a nossa própria interpretação é que a gente completa esses vazios. Então são interpretações, sempre. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com sociedades, com civilizações assim, porque é muito difícil, tá? Então os sumérios, eles se orgulhavam de ter feito esse primeiro sistema de comunicação, né, que é a escrita cuneiforme, mas também eles influenciaram a mitologia suméria. Ela influencia diretamente a astronomia, a mitologia que influencia a mitologia grega, que influencia a mitologia romana, que influencia várias outras, como eu falei para vocês. Por isso que eu falei, o início, o conceito de mitologia, ele surge na Suméria, pelo menos no Ocidente, né? Então, um dos fragmentos para a criação do universo, que é comum a vários outros sistemas de crenças, como eu falei para vocês, a mitologia, ela é muito parecida porque os humanos são parecidos. Então, a mitologia é sempre uma observação dos aspectos naturais. Então, não é tão incrível assim você imaginar que, poxa, como é que as pirâmides são tão parecidas, mesmo estando tão longe umas das outras. De sociedades e civilizações diferentes, os próprios sumérios construíram os zigurates, que eram pirâmides bem parecidas com as dos maias, mais do que dos egípcios, que eram, por assim dizer, os primeiros formatos de pirâmide que existiram, que eram em homenagem aos deuses. Só que tem muito pano na manga que infelizmente o autor não aborda, isso é mais para a história, eu entendo até. Só que em um desses fragmentos de criação, o universo, ele... existia um universo e existia um ser, né? Eu vou falar a versão do livro, tá? Porque são várias versões, então eu não vou me apegar muito às versões que eu já conhecia, que são mais completas, mais amplas, eu vou mais aqui nessa versão, ok? Então, lembrando a mitologia Maori, onde existia Rangi e Papa, aqui a gente também vai ter dois deuses representando o céu e a terra, que vai ter o céu, que é An, e a terra, que é Ki. E novamente, o céu é o masculino e a terra é o feminino. E os dois se completam. Os dois são unidos. E novamente eles são separados por um filho. Então você tem o pai céu, que é An, e a mãe, que é terra. Só que quando eles estavam unidos, eles eram apenas um. Eles eram um deus Anki, que ele tinha os dois gêneros, tá? Então é interessante a gente observar que nas mitologias quase sempre a gente tem o aspecto masculino como céu e o aspecto feminino como terra. Se a gente for observar de um outro ponto de vista filosófico ou da psicologia, a gente vai observar o seguinte, tipo, quando chove é como se fossem os espermatozoides que fecundam a terra. Então é tão natural, tipo, para depois que a gente vê uma concepção dessa, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso antes, já parou para pensar nisso? Tipo, sempre céu, pai e mãe terra. Isso é tão natural para mitologia. E é a terra que dá vida, sabe? Mas essa vida provém dos céus. Então é bem parecido com a humanidade, com os seres humanos. Como eu falei para vocês, a mitologia, ela é uma criação humana. Então ela é semelhante à percepção de vida dos humanos. Mesmo que sejam deuses e criaturas fantásticas, não deixam de ser observadas sob olhos humanos, contados por humanos. Então são percepções humanas. E como eu falei para vocês, era o céu e a terra, só que foram separados. E eles são separados pelo filho Enlil, que mais tarde ele irá destronar o pai, que ele vai se tornar o rei dos deuses. Que é também o que acontece na mitologia grega, onde Zeus tira Cronos do poder, né? Então, em outro fragmento já, a deusa do ar, que é Ninlil, ela é alertada contra a ideia de se banhar no rio. Então ela não podia tomar banho nua no rio. Porque isso ia atrair as atenções indesejadas de Enlil. Enlil estava pensando, poxa, tem que povoar. Só que a deusa Ninlil, ela foi alertada, mas tipo, é só você dar um convite a ela, por assim dizer. Falo novamente para vocês, os deuses são percepções humanas. Então, na primeira oportunidade que Ninlil teve de se banhar nua no rio, ela foi. E o que acontece? Enlil vai lá e a engravida. Então, dessa união dos dois, nasce o deus Lua, que é Nana. Só que até aí tá tudo bem, né? Porque normal, dois deuses que copularam. Só que ela foi alertada para não ir. Ou seja,
ela não podia ter ido, e esse ato não podia ter acontecido, então os dois são banidos para o submundo. Todas as outras divindades ficam horrorizadas com o ato deles, então banem eles para o submundo. Só que Enlil, ele não suporta a ideia de que o filho dele vai pagar por um pecado que ele mesmo cometeu. Então é uma história bem louca e que o livro resume, muito bem resumido, em apenas um parágrafo, porque ele é incrível por ter feito isso. Mas ele consegue o plano, e esse plano é que ele se disfarça como três personagens de submundo, onde um é o porteiro do submundo, o outro é o dono do rio e o outro é o barqueiro, tá? Esse barqueiro, inclusive, é o que dá origem a Caronte, lá da mitologia grega também. Nossa, eu te falei pra vocês, tudo nasce da Suméria. Então, esses três personagens vão engravidar de novo a deusa Ninlil. E com isso, ela dá à luz a seus vários filhos e Nana fica livre para ascender aos céus. E por isso que ele se torna um deus Lu. E ele é um deus sábio, ele é um deus que ajuda os seres humanos. Porque eu lembro a vocês, a Suméria, ela é uma região cercada por águas, tanto pelo rio Eufrates como o rio Tigre, mas você também tem ali o Golfo Pérsico e você tem o mar Mediterrâneo. Então você tem um contato com a água desse povo que é comum às primeiras civilizações, né? Então não é de se admirar que eles tenham tanto envolvimento, por assim dizer, com os elementos naturais, inclusive a água. Então não é nada de se admirar que eles tenham esse contato tão próximo com os deuses. E para quem pergunta, o que é que tem a ver água com lua? Poxa vida, isso aí já vai para física, isso vai para o que? Geografia. O movimento as fases da lua tem a ver com o movimento da água, sim, tá? Tem a ver com as marés, tem a ver com as plantações. Então, a observação do céu é muito importante para a gente aqui da Terra. Então, por isso que tem tanta pesquisa em astrofísica, tanta pesquisa em astronomia. Astronomia, tá? Não é astrologia. Embora que a astrologia é uma coisa que eu pretendo trazer em breve. Meu Deus, eu não acredito. Mas assim, eu vou conversar sobre astrologia. Inclusive está perto, vai ser, acho que eu vou começar na mitologia chinesa, tá? Então uma coisa bem interessante que o autor traz nesse livro também é a mitologia suméria nos tempos modernos, nos tempos contemporâneos, como eu falei para vocês no início, que eu vou tentar não rir, tá? Eu vou fazer de tudo para não rir, porque é sério, tá? É sério. Mas a mitologia suméria, como eu falei para vocês, ela é baseada em interpretações, porque são vários fragmentos e falta muita coisa. Em um desses fragmentos tem essa imagem aqui do lado, para quem está só ouvindo o podcast, eu vou tentar descrever ela, que tipo, tem três personagens, tá? Um tá sentado num trono e tem outros dois. Só que entre esses dois personagens que estão de pé, tem o que parece ser o Sol cercado por 12 corpos celestes, tá? E com um 12º mais adiante, que está próximo ao nariz do personagem que está no meio, entre os dois. Então, teve um senhor, que eu não vou dizer o nome dele porque não quero dar fama a ele mais do que ele já tem, que ele publicou um livro na década de 70, onde ele deu um significado para essa imagem, e depois disso ele foi buscar várias outras referências. Então, ele criou uma mitologia por volta da mitologia sumérica. Ele começa na Suméria, mas vai para as outras. E ele cria uma série não sei, um livro que é incrível, que depois deu origem a uma série que no começo eu assistia porque eu achava fantástica a forma com a qual se encaixavam as religiões, porque encaixa com o monomito de Joseph Campbell. E como a mitologia suméria é tão parecida com a mitologia maori, eu achei incrível. Mas no decorrer eu pensei, poxa, esse cara realmente é um mitólogo, porque ele cria uma mitologia a partir da interpretação dele, a partir da observação dele. Então esse rapaz, esse senhor, ele criou o livro Eram os Deuses Astronautas, onde você tem uma percepção onde os deuses da antiguidade, eles são todos astronautas, são todos alienígenas. Então é a partir daqui que começa essa ideia. Então, para você que gosta da série, do livro ou da teoria, por favor, assiste pelo menos essa parte até o final, que é incrível, tá? Eu realmente gosto da parte da mitologia, só que acreditar é outra coisa, tá? É mitologia. Eu não acredito na mitologia grega. Eu acredito que ela é importante, sim, para a construção da nossa personalidade, mas é mitologia, cara. Não é? Parece muito que a ciência, por assim dizer, para as pessoas que são leigas, é como se fosse uma religião, sabe? Onde o que foi dito tem que ser aceito. E, tipo,
nesse livro, tanto nesse livro quanto na série da History Channel, que é ficção, e eles fazem perguntas que eles respondem, e tipo, eram os deuses astronautas? Sim, eram sim, tá? Então fica bem uma coisa religiosa mesmo, fica tipo dogmática, como se realmente os deuses fossem astronautas, tá? Então ele falou que esses 11 pontos eles se assemelhavam ao sistema solar, onde você tem os 9 planetas e as 2 luas. Não sei qual é a outra lua, tá? Porque a Terra só tem uma e no sistema solar são várias outras luas. Tem planetas, meu Deus do céu, Júpiter, e são tantas luas que, enfim, não vou aos detalhes. Eu pesquisei essa teoria mais a fundo. E esse tablete foi um extraordinário exemplo do conhecimento astronômico dos sumérios e de sua compreensão do sistema solar milhares de anos antes de qualquer outro povo. Eu não entendi o porquê dessa compreensão dele, mas ok. E ele não parou por aí, tá? Esse autor, ele disse que o 10º ponto fora do sistema solar, que é esse que está perto do nariz desse rapaz aí do meio, ele representa um planeta chamado Nibiru, que é de onde os alienígenas vêm a cada 3.600 anos, para fazer experiências e transmitir ensinamentos e fornicar com suas esposas. Ou seja, os humanos são experimentos de alienígenas. A gente nasce a partir da experiência de alienígenas para servirem a eles, né? Então a mitologia por volta disso é bem extensa, tá? Foi criado toda uma mitologia sobre isso até hoje. A History Channel faz episódios sobre isso que cada vez são fantásticos no ponto de vista fictício, porque no ponto de vista historiográfico nossa, desculpa por estar rindo, eu não deveria, sério, tem que respeitar. Então, ele afirma também que os mitos que falam dos deuses de Anunnaki, que são vindos do mundo dos mortais, eram na verdade excursões alienígenas, e não, como os acreditaram, apenas visita dos deuses provenientes de An. Lembra que é An e Ki. Então é de Anki que vem os Anunnakis, que também parece com Akhenaton, que é lá do Egito. Então esses povos vêm, esses alienígenas vêm, vão para uma parte ali da Terra e passam o conhecimento deles e fazem novas experiências para... Enfim. Só que tem problemas nessa teoria, né? O mais crucial deles é que os sumérios descrevem nos textos da visão de mundo, ou seja, a percepção dos sumérios da Terra, na época deles, era igual a das outras civilizações da época deles, ou seja, para eles a Terra era plana. Então, não tem descrevendo a Terra como se fosse o que a gente sabe hoje por ciência, e não é ciência empírica ou pseudociência, não é uma mitologia. Desculpa para você que acredita que a Terra é plana, mas não é, tá? Só que esse é um exemplo fantástico de como é criada a mitologia a partir da percepção da observação dos humanos. Se você quiser provar que a Terra é plana, você prova. É bem simples, tem vários vídeos na internet provando que a Terra é plana. O problema são pessoas que não têm uma formação acadêmica científica. Esse senhor que fez essa teoria, ele não é historiador. Pelo menos ele não deveria se dizer historiador, porque um historiador passa a vida, por assim dizer, pesquisando, analisando fatos, colocando uma tese contra a outra para ver o que é verossímil ou não. Mesmo que seja um documento oficial que diga que existiu tal pessoa, sim, é um documento oficial, mas a gente sabe que um documento oficial pode ser forjado tranquilamente. Então, no Egito, os faraós eram considerados deuses. Nem por isso a gente vai dizer que, por exemplo, o nosso atual governante é um deus. Ele pode ser um mito, né? E realmente eu concordo, ele é um mito. Tudo que ele prometeu, ele não cumpre. Quer dizer, ele acha que ele está cumprindo, não sei. Desculpa para quem é a favor dele. Não, desculpa não, eu sou culpado, tá? Mas também tem o mito do cara da esquerda, que também as pessoas que são da esquerda cultuam o rapaz lá como realmente é um mito. A mitologia é fantástica e ela renasce a cada dia. Então, volto para a teoria dos Anunnakis. A gente tem nenhuma menção ao Sol, tá? Nenhuma menção ao Sol. Tipo, não tem dizendo novamente que tem o plano terreno, tem o plano mortal e tem o plano sagrado. Então não se tem uma observação científica de universo, por assim dizer. E outra coisa,
Esse planeta X, que é o planeta Nibiru, ele passa pela nossa órbita a cada 3.600 anos. Só que, tipo, já deu tempo deles voltarem. E muito tempo. E eles não... Poxa, cadê eles? Se eles voltarem, realmente... Eu queria conversar com eles, porque eu queria entender, né? Já que eles compartilham conhecimento. Talvez eu não quisesse fornicar com eles, mas trocar conhecimento com eles eu adoraria, porque eu queria saber muito, já que eles são os que nos deram origem, né? Como eu falei pra vocês, isso é um exemplo fantástico da nossa tendência, da tendência dos seres humanos a generalizar e se apegar aos mitos e acreditar em qualquer história. Só para que a gente coloque um raciocínio no que é inexplicável. Então, se você quiser explicar alguma coisa e provar alguma coisa, você vai conseguir explicar. Você vai conseguir argumentos. Não importa o que seja, você vai conseguir, tá? Esse é um dos grandes problemas da ciência hoje, dos cientistas. É você não mais procurar a verdade, é você procurar afirmar que a sua verdade é a verdade. Mas a filosofia, ela não é isso, a história não é isso. Não é provar que o seu ponto de vista é o certo. A função da filosofia e da história, e da ciência em si, é a busca pela verdade, mesmo que não seja a sua. Então, faltou estudo para esse rapaz, para esse senhor. Eu desejo a vocês que gostam da série, que gostam do livro, continuem assistindo, porque é um ótimo entretenimento, tá? Mas é só isso, entretenimento. É igual um anime que saiu agora na Netflix, que eu assisti já. Eu queria muito trazer ele, mas, nossa, é tão... deturpou tanto a mitologia que eu vou pensar direitinho. Continuando, os deuses e heróis da Suméria, eles têm um extenso panteão de deuses e heróis, e os personagens eles são bem parecidos com outras divindades de outras mitologias. A teoria de Joseph Campbell do monomito, onde são várias mitologias fazendo parte de apenas uma, é incrível porque são muito parecidas. Mas é normal porque são seres humanos que têm mesmas percepções, porque o ser humano não é que seja parecido. O Homo sapiens é uma espécie só. Então nós temos percepções diferentes por sermos pessoas diferentes, mas temos percepções diferentes de uma coisa igual. Então tem Deus para o céu, para a terra, para o mar, para a lua, para a guerra, para plantação, para colheita, enfim, uma infinidade. Só que os fragmentos que foram decifrados, eles nos falam de deuses fundadores que retrataram como os primeiros reis de suas grandes cidades-estado. Como eu falei para vocês, os sumérios eles se organizavam primeiro em cidades-estado. Então, essas cidades-estado, elas eram famílias de governantes, tá? Vou pausar, depois eu corto. Então, cada cidade-estado era independente de si. E a mitologia vai trazer que os deuses que governaram essas cidades-estados, elas eram descendentes dos deuses. Diferente da mitologia egípcia, por exemplo, em que os faraós eram deuses na Terra, na mitologia suméria eles eram descendentes dos deuses. Então, isso era para reafirmar o poder deles, que eles eram dignos de estar ali porque eles eram descendentes de Deus. Então, você, como simples plebeu, você não podia ir contra a vontade dos deuses, né? E nem contra os descendentes dele, porque são semideuses. Você nasceu não sendo semideus, então você é fadado a passar sua vida ali. Isso é empregado por várias mitologias, várias culturas, inclusive na cultura atual, moderna, contemporânea, onde os governantes são determinados por Deus. Como falei para vocês, não tomem mitologia como religião, mas tomem como percepções, tá? Onde a gente pode fazer comparações sim, mas tenham cuidado. Entre esses deuses está Enki, que Enki ele habitava uma terra que se chamava Dilmun, e onde todas as criaturas viviam em harmonia, era tipo um jardim do Éden, tá? Era um paraíso, tal. E onde os deuses viviam ali, então tinha uma deusa que era uma divindade feminina, que era Nintu, que ela pediu a Enki para que fizesse chuvas. E chuvas é uma das coisas mais importantes que existe, porque a partir das chuvas é que você pode ter uma vivência, você pode sobreviver, fazer plantações, que é quando os seres humanos passam de nômades a sedentários, que é quando eles se estabelecem
uma casa. Só que para ter uma casa fixa, você tem que ter a agricultura, você tem que ter a pecuária. Então Enki, ele vai ser um dos importantes deuses. Ele vai ser o principal deus de Nubur, tá? Se eu não me engano, que é uma cidade-estado suméria, porque ele é o deus das chuvas. Então a deusa Nintu, ela vai e pede para que ele mande mais chuvas. Só que Enki, ele é um deus que tem um apetite sexual voraz. Então ele vai atender o pedido da deusa Nintu, só que ele vai também tentar seduzi-la. Só que ela só cede quando ele diz que quando há uma honestidade entre eles. Então, para isso, ela tinha que ser uma mulher honesta e ele também. Então, a honestidade durou até o ponto em que foi estabelecido que eles seriam honestos, tá? Depois não existia mais honestidade. Então, Nintu ficou grávida do deus Enki e ela deu luz a Ninsar, que é a deusa da vegetação. Só que quando Ninsar nasceu, o pai dela engravida a filha. E depois de 9 dias de gestação, que também foi o período que a deusa Nintsu também passou em gestação, foram 9 dias. Então, com 9 dias, nasce Ninkurra, que é a neta de Enki, né? Neta e filha. Só que aí ele também engravida a neta filha dele. E depois depois que Ninkurra nasce, para não quebrar a tradição, Enki vai lá e engravida de novo a filha e dá luz a Utu. E ele também convenceu a Utu a dar luz, a se tornar sua amante, fazendo dela a 4ª geração a ceder ao pai. Então, Enki tem realmente um apetite sexual voraz e ele copulava com as filhas. Se a gente observar de um ponto de vista humano, social, contemporâneo, isso é bizarro, completamente bizarro. É um incesto bizarro. Só que também tem indícios disso na nossa Bíblia judaico-cristã no Antigo Testamento. Tem indícios de incesto em famílias reais. Tem indícios de incesto em tantas outras culturas e mitologias que hoje sim é algo bizarro, mas em uma antiguidade talvez não fosse tanto assim. Mas é bizarro de qualquer forma, tá? Então, a paciência de Nintu, que é a primeira, né, que é a deusa que convenceu Enki a mandar a chuva, se esgotou, né? Então ela retirou a última semente do corpo de Utu e a plantou no chão. E dessa semente cresceram 8 plantas. E Enki, ele vê aquelas plantas e ele diz, essas plantas aí são deliciosas demais, então eu vou comer. E ele come as plantas. Só que dessas plantas eram sementes de deuses. Só que qual o problema? Enki, ele é masculino, ele não tem as partes que servem para dar a luz. Então ele começa a sofrer, porque 8 partes do corpo dele começam a inchar, porque ele não tem como dar luz àquelas sementes. Não tem como. Então ele sofre e a deusa Nintu vai socorrê-lo, né? Vai socorrê-lo depois de ter feito o que fez. Então a deusa Nintu, ela extrai o sêmen de Enki e com isso como ela é feminina, ela dá à luz aquelas sementes que foram geradas. Então ela colhe o sêmen e com os inchaços que existiam, que precisavam ser dados à luz, ela novamente fertiliza e no seu próprio corpo ela dá à luz. É uma história muito complicada, é um mito bastante difícil de contar até e entender, por assim dizer. Mas é daí que vem, quando ele fica curado, de cada inchação, de cada mal que ele teve, nasce uma deusa, e cada deusa é associada a uma parte do corpo que foi curada de Enki. Então vai ter uma deusa que é para a cura da mandíbula, vai ter uma deusa que é para a cura da boca, vai ter uma deusa que é para a cura da costela, e por assim vai. Então aí nasce um mito que proporciona uma importante lição. Isso é uma reflexão do próprio livro, que é sobre a insensatez dos excessos e além de explicar o crescimento da vida, tanto vegetal quanto humana, e criar divindades padroeiras para diversas doenças. Então é a partir daí que a gente tem, primeiro, uma reflexão dos excessos. Como eu falo para vocês sempre desde o início, o universo, a natureza, ela tende ao equilíbrio. Não tem como você querer fugir disso. Toda vez que você foge desse equilíbrio,
você vai ter uma tendência a ter sofrimentos, a ter a dor, tá? Então a nossa busca é sempre pelo equilíbrio. E quando a gente tem excessos, a gente vai pagar por esses excessos, tá? Então a gente colhe o que a gente planta. Essa é uma visão bem simples desse mito. Então se você plantar, por exemplo, muita bondade em excesso, as pessoas vão começar a te achar idiota, porque você aceita tudo, você diz sim para tudo, você deixa ser passado para trás, você é bom para todo mundo, como se todo mundo pudesse fazer o que quisesse com você, que você nunca vai reagir. Então isso é um excesso de bondade. Você vai colher um excesso, da tua bondade é que você é um idiota, as pessoas vão te tratar como idiota. Você pode até ser feliz assim, mas é um excesso, não há equilíbrio. Mesma coisa se você for uma pessoa muito má. As pessoas que se relacionarem com você, elas vão começar a ter medo de você, elas vão te respeitar talvez, mas não por respeito em si, mas por medo. Porque você é muito má, você não tem um equilíbrio, você só consegue ser má, você só consegue dizer não, você não ajuda ninguém, você é arrogante, você não tem nada a compartilhar com ninguém, então ninguém vai querer estar contigo. E os que estiverem não é por respeito ou por amor, é por medo. Então a busca é pelo equilíbrio. Não é para ser muito bom, também não é para ser muito mal, é para buscar um equilíbrio, onde você sabe a hora de dizer sim, sabe a hora de dizer não. Então a mitologia, ela é um caminho para que a gente veja o que acontece com as nossas vidas, dependendo das nossas ações, as consequências que vêm depois. É física, a lei da ação e reação. Isso é explicado 4.000 anos antes de Cristo. Então, para encerrar, tem o épico, a epopeia, que é onde tudo começa, que é o épico, a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh, ele foi um deus, um semideus, tá? Um semideus. E a história dele é fantástica. A epopeia de Gilgamesh é a primeira história escrita, inclusive, na escrita cuneiforme. Então é uma história incrível, são várias e várias e várias aventuras. Ele é muito parecido com o Maui da mitologia Maori que eu comentei no vídeo passado. Ele é muito parecido mesmo, os arquétipos dele são muito parecidos. O padrão de força, de coragem, sabe, de aventureiro, são muito parecidos. E é a história mais antiga já escrita. Então Gilgamesh, ele era um rei da cidade de Uruk, que por volta do ano 2500 a.C. ali. Como eu falei para vocês, são encontrados em fragmentos. Então a diferença é que Gilgamesh pode sim ter existido, tá? Só que pode ter existido, pode não ter existido, pode ser mítico, pode não ser mítico, mas há uma mitologia a respeito de Gilgamesh. E são várias e várias e várias histórias. E se dizia que ele era um mortal que descendia dos deuses, tá? Só que ele era rico, era poderoso, era belo, era dotado de uma força descomunal. Só que a lei dos excessos, já que ele era tudo isso em coisas boas, ele também era tudo isso em coisas ruins. Então ele era arrogante, era ganancioso, tinha um apetite sexual voraz em que ele não tinha controle, o que ele queria ele tinha que ter na hora. Então Gilgamesh, ele era aquele espírito voraz, era aquele espírito que nunca está confortável com nada, sempre está buscando algo novo, sempre quer mais. Então, porque ele é forte, ele não tem medo de nada nem ninguém, porque ninguém pode detê-lo. Porque ele é um semideus, ele é a pessoa mais forte entre os homens, então ele não tem o que temer, nada pode detê-lo. Só que os deuses enviaram um adversário para Gilgamesh. E esse adversário é Enkidu, que a história dele também é outra história fantástica, que eu queria muito contá-la aqui, mas como é para quem tem pressa. Então Enkidu vai paralisar Gilgamesh durante um ato sexual, um ataque sexual, né? Não é um ato, é um ataque sexual. E o plano não dá certo, porque a mãe de Gilgamesh aconselha ele a ensinar Enkidu os prazeres da vida, porque até então Enkidu era inocente. E depois que Enkidu conhece, ele fica amigo de Gilgamesh. Então você, ao invés de ter um semideus causando problema, você tem dois semideuses fazendo as mesmas atrocidades. E a história por trás disso é bem interessante, a mitologia de Enkidu. O mito a epopeia de Gilgamesh é incrível. Por favor, se tiverem a oportunidade, leiam algum dia, tá? Conheçam. Talvez eu traga um dia ela aqui, se vocês quiserem.
a epopeia mesmo, tá? Mas aí vai ser um vídeo muito longo mesmo, porque é epopeia, o cara tem muita história pra contar. E outra história que é aí também que nasce, na Suméria também que nasce a prostituição, por isso que é conhecida como a profissão mais antiga do mundo. Mas só que a prostituição não era vista como os olhos de hoje, porque as prostitutas eram na verdade sacerdotisa da deusa Ishtar. E essas sacerdotisas, elas se prostravam aos viajantes, ou seja, elas se curvavam a eles e ofereciam os seus serviços sexuais, que era para oferecer a deusa Ishtar. E é desse prostrar que nasce a prostituição. Isso tem nada a ver, mas tem sim, porque é justamente uma dessas prostitutas que torna Enkidu uma pessoa não mais tão inocente. Por ele não mais ser inocente, como eu falei pra vocês, sempre que a gente come do fruto do conhecimento, a gente é expulso do paraíso. Então Enkidu ele se torna amigo de Gilgamesh. Ao invés de destruir Gilgamesh, eles se tornam amigos e começam os dois a viver novas aventuras. E entre essas aventuras, eles matam um guardião da floresta dos cedros dos deuses. E isso deixa a deusa estar apaixonada por Gilgamesh, porque ela pensa, poxa, um semideus que consegue matar uma criatura tão forte assim. Então ela tenta atrair Gilgamesh, só que Gilgamesh diz não. Ele negou uma deusa. E uma deusa do amor. Isso deixa estar enfurecida. Então ela foi desprezada por Gilgamesh. Então ela vai e fala aos deuses isso, que isso não está certo. Como assim? Se Gilgamesh se negando a um deus, ele está se colocando acima dos deuses. Ele é um semideus, ele não é um deus. Então os deuses decretam que Enkidu deveria ser atormentado por uma doença terrível e mortal. Ou seja, Enkidu morre. E é quando Enkidu morre que Gilgamesh percebe uma coisa. Ele é mortal. Ou seja, a história dele um dia vai ter fim. Ele não vai conseguir viver para sempre tal qual os deuses. E é a partir disso que ele começa a buscar. Ele começa uma nova jornada em busca da imortalidade. Tanto quanto Maui do mito passado. E Joseph Campbell, quando leu isso, ele devia estar aquele meme. Puah! Porque, tipo, se encaixa tão direitinho os dois ali. Então, foram várias aventuras para Gilgamesh conseguir chegar até uma pessoa que, como eu falei para vocês no início, sobreviveu ao dilúvio. E essa pessoa era Utnapishtim, tá? Esse já é um nome babilônico. E essa pessoa foi a única que sobreviveu ao dilúvio. Ele ele encontra Gilgamesh, né? Depois de Gilgamesh ter passado por poucas e boas também. Inclusive tem uma passagem que, se eu não me engano, é um poema que Gilgamesh recebe de uma entidade para ele repensar a vida dele, que, se eu não me engano, está na Bíblia, no Pentateuco, acho que é em Levítico, um dos poemas. Não estou muito lembrado agora. Só que Utnapishtim ele conta a história dele para Gilgamesh. E Gilgamesh escuta essa história, que é a história do dilúvio, onde a humanidade estava contra os deuses, e os deuses resolvem mandar esse dilúvio. Só que como esse Utnapishtim ele era um servo fiel aos deuses, a deusa da sabedoria avisa ele e pede para que ele construa uma arca, um barco enorme, onde comporte a família dele e todos os animais. Então, depois do que ele faz, os deuses veem a serventia dele e concedem a Utnapishtim a imortalidade. É assim que Gilgamesh descobre que ele é um descendente dos deuses, porque ele é descendente também de Utnapishtim. Por quê? Porque é Utnapishtim que tem, quer dizer, é daí que ele descobre que ele é metade deus, metade humano, porque Utnapishtim é ancestral de Gilgamesh, porque é Utnapishtim que dá origem a toda a humanidade depois, igualmente a Noé e sua família. Então, Gilgamesh escuta a história dele e fica pensando. Realmente é interessante você pensar que você saiu em busca da imortalidade. Quando você chega lá, você descobre que para ser imortal você tem que agradar aos deuses, ou seja, você tem que viver uma vida totalmente diferente do que você vivia antes. Gilgamesh voltou para Uruk, tá? E quando ele volta para Uruk, ele não volta mais o Gilgamesh que ele saiu. Ele volta mortal. Ele não volta imortal, só que com uma diferença. Ele percebeu na conversa dele com o Utnapishtim que a vida é para ser vivida todos os dias. Só que é para ser vivida de uma forma sem exagero, sem excessos. Ela é para ser vivida
na busca pelo equilíbrio. É uma busca constante por equilíbrio. Então, Gilgamesh, ele volta feliz e satisfeito, porque ele se contenta com a mortalidade dele, porque ele sabe que a mortalidade individual dele acaba ali, só que a imortalidade da humanidade vai perseverar até não sei quando, né? Porque nós ainda estamos aqui. E outra coisa, Gilgamesh, ele percebe que ele também vai ser imortal enquanto a humanidade foi imortal. Por quê? Nós lembramos de Gilgamesh hoje. Eu contei para vocês a história dele. Então, cada vez que Gilgamesh é citado e lembrado, ele continua vivo. Então, ele aceitou morrer, mas ele aceitou morrer porque ele se contentou em ficar imortal para a humanidade. Isso até é uma frase de J.K., se não me engano, né, que diz que morre na vida para entrar na história. A mitologia, meus amigos, é para ser vivenciada. Como eu falo para vocês, o mito ele não tem interpretação. Não tenta interpretar o mito de Gilgamesh, não tenta interpretar nenhum dos mitos que foram citados aqui. Busquem vivenciá-los. Só que vivenciá-los não é você ir para o mundo sem nada, tipo, e viver os perigos. É você refletir consigo quem é você no mito. E como eu disse desde sempre, você são todos. Você é Gilgamesh, você é Enkidu, vocês são os deuses. Todas essas partes estão em você, porque cada uma dessas partes é uma camada sua. Então cabe a você escrever a sua história, escrever a sua epopeia e fazer de você mesmo uma lenda. Então é assim que eu encerro esse vídeo de hoje, tá? Os comentários desse capítulo. E peço a vocês que se cuidem e que não deixem que outros mitos abalem a fé que vocês têm em vocês mesmos, tá? Uma mitologia, ela não vai abalar você se você já tiver construído a sua própria, se você tiver construído a sua história. E lembre-se, você é o herói da sua história. Não deixa que outra pessoa escreva a tua história, porque você na história vai ser só um personagem aleatório. Mas quando você é o autor da sua história, você é o personagem principal, então você é quem toma as decisões. Você não precisa que ninguém tome decisões por você, seja quem for. Então, busquem por essa liberdade, busquem por essa verdade, busquem por vocês mesmos. E lembre-se, eu também estou nessa busca, tá? Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Então, agradeço muito a quem ficou até o final, tá? Novamente eu peço para que vocês podem comentar, podem perguntar qualquer coisa. Eu pretendo trazer novos formatos de vídeos em breve, tá? Talvez até mais curtos. Se vocês quiserem que eu traga um mito que não foi dito até agora, principalmente os mitos de Maui, a epopeia de Gilgamesh, os mitos de criação, os mitos da criação sumérica que são tão parecidos com a judaico-cristã. Então, por favor, comentem, tá? Peço também para que, se você acha que, se você não gostou do vídeo e tal, esse vídeo não é para você, mas talvez seja para alguém que você conhece, então manda para ela, que talvez assim ela possa refletir um pouquinho sobre a vida dela. E também a epopeia de Gilgamesh nos faz refletir sobre que talvez a gente já tenha encontrado a solução para um problema, só que como não era o que a gente queria, a gente desprezou. Então a gente está sofrendo um problema circular que sempre vem, a gente não consegue sair daquele ciclo vicioso, mas a gente talvez tenha encontrado a resposta no início. Vamos tentar refletir e buscar em nós mesmos a resposta, porque nós somos a resposta para tudo. A resposta está em nós, não está em ninguém. Assim que eu me despeço. Então, até uma próxima.